Você foi contratado no regime intermitente e sente que está sendo prejudicado? Ou está considerando aceitar esse tipo de contrato e quer saber o que a empresa pode ou não fazer? Fica comigo porque nesse vídeo eu vou te explicar quais são os limites da lei, os principais abusos cometidos e como você pode exigir seus direitos. E para começar, é bom dizer logo que o contrato de trabalho intermitente é um dos maiores absurdos e uma completa aberração criada pela reforma trabalhista. E é uma modalidade que cresceu bastante desde a reforma, mas que ainda é mal compreendida e muitas vezes mal utilizada pelas empresas. Primeiro, o que é o contrato intermitente? Ele está previsto no artigo 452-A da CLT e tem algumas regras. Primeira regra: deve ser celebrado por escrito e conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento, que exerçam a mesma atividade, sendo eles empregados em contrato intermitente ou não. Segunda regra: o empregador deve convocar o empregado com antecedência mínima de 3 dias corridos, ao que o empregado tem um dia útil para responder se aceita ou não. Agora vem o maior absurdo. Aceita a oferta de comparecimento ao trabalho. Aquele que descumprir sem justo motivo deve pagar a outra parte no prazo de 30 dias uma multa de 50% da remuneração que seria devida. Por exemplo, se o empregador aceitar a oferta de trabalho, onde a empresa ofereceu o valor de R$1.000, mas depois a empresa desiste por qualquer motivo e não vai mais precisar daquele funcionário, a empresa deve pagar R$500 ao empregado. Agora, se o empregado aceitar e por qualquer motivo não comparece ao trabalho, é o empregado que tem que retirar do próprio bolso os R$500 e pagar para a empresa. Outra regra desse tipo de contrato é que o período de inatividade não é considerado tempo à disposição da empresa, podendo o empregado prestar serviço para outras empresas. Ou seja, a empresa pode convocar o empregado a qualquer momento, segundo as suas necessidades. Porém, não se considera o tempo de inatividade do empregado como tempo à disposição. Então, nesse caso, o empregado não recebe nenhuma remuneração. E ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado deve receber o pagamento imediato da remuneração pelos dias trabalhados, assim como as férias proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º proporcional, repouso semanal remunerado e os adicionais legais. O empregador também deve fazer as contribuições previdenciárias e o depósito do FGTS do período que o empregado prestar o serviço. E uma dúvida que muita gente me pergunta: existe o direito ao seguro-desemprego durante esse período de inatividade? Não, porque o funcionário não foi demitido. O contrato dele continua vigendo. Ele só vai ficar em inatividade durante um período, podendo ser chamado pelo empregador novamente e sem receber nada. Então veja que aqui jaz o ponto que mais me causa indignação. Nesse modelo de contrato, o trabalhador fica como se estivesse à disposição da empresa e só recebe pelos dias efetivamente trabalhados. Se fosse um contrato de trabalho comum, esse tempo à disposição seria remunerado. Isso é o que nos leva a entender o que as empresas não podem fazer com o intuito de usar esse tipo de contrato para mascarar uma relação de emprego comum com prazo indeterminado. A empresa não pode usar o contrato intermitente como desculpa para manter um funcionário fixo, trabalhando com frequência e sem pagar os direitos integrais. Por exemplo, muitas empresas convocam o empregado com frequência para fazer um serviço que é contínuo, sendo convocado todos os dias, por algumas horas, por exemplo. Veja que o empregado nessa situação permanece aguardando a convocação. Ele fica como se estivesse à disposição do empregador, mas sem receber a remuneração devida, como seria em um contrato de trabalho comum. Então, se o trabalhador é chamado quase todos os dias, sem os períodos de alternância, conforme previsto na lei, cumpre jornada, tem rotina fixa, isso descaracteriza o contrato intermitente. O período de alternância deve ser observado e a Justiça pode reconhecer o vínculo como contrato comum por tempo indeterminado e condenar a empresa a pagar tudo retroativamente, inclusive reconhecendo o tempo à disposição, que é remunerado em 1/3 da hora normal de trabalho.
A empresa também não pode deixar de formalizar a convocação e o aceite por escrito. Por ser um tipo de contrato fora do comum, além da anotação na CTPS, a empresa deve formalizar um contrato por escrito, contendo todas as regras daquele contrato, principalmente o salário hora e o tempo de contratação. Também a empresa não pode deixar de pagar as verbas proporcionais a cada período trabalhado. A empresa deve pagar salário, férias proporcionais mais 1/3, 13º proporcional, FGTS, contribuição previdenciária ao final de cada período de prestação de serviço. Veja que a empresa não vai pagar essas verbas só quando o contrato for rescindido, tem que ser ao final de cada período. E se a empresa só paga os dias trabalhados ao final de cada período, isso é ilegal. O empregador também não pode impor penalidades por recusa de convocação. O trabalhador intermitente pode recusar a convocação sem ser punido, porque ele não tem obrigação de aceitar todas as chamadas. Se a empresa ameaça, pressiona ou demite por esse motivo, isso pode ser considerado abuso e ensejar uma ação por danos e nulidade nesse contrato. O empregador também não pode exigir exclusividade. Conforme nós vimos, o tempo de inatividade não é remunerado e o empregado pode prestar serviço a outros empregadores. A empresa não pode impedir que o trabalhador intermitente tenha outros empregos ou atividades entre as convocações. O contrato intermitente não garante exclusividade e qualquer tentativa de impedir isso é irregular e pode resultar na descaracterização do contrato intermitente. A jurisprudência atual tem reconhecido como contrato de trabalho por tempo indeterminado situações onde não é observado o período de inatividade, onde o trabalhador presta serviços de forma contínua. Eu vou deixar aqui na descrição o link de várias decisões dos tribunais do país nesse sentido. Nesses casos, o trabalhador pode entrar com ação e pedir o reconhecimento do vínculo como contrato comum por tempo indeterminado, diferenças salariais e de verbas não pagas, multa do FGTS, aviso prévio, férias, 13º. Em alguns casos, até indenização por dano moral. Por isso, se você está ou esteve em um contrato intermitente, preste atenção na frequência das convocações, na forma como elas são feitas e nos pagamentos. Se você receber ameaças de punições em caso de recusa da convocação, você pode pedir na Justiça a descaracterização do contrato intermitente e receber todas as verbas rescisórias que você teria direito em um contrato comum, como o tempo à disposição, por exemplo. Guarde comprovantes, prints, recibos e monte um histórico de irregularidade se for o caso. E se perceber que o contrato está sendo usado para te manter como um funcionário fixo, mas sem os direitos de um contratado formal, você pode e deve buscar seus direitos na Justiça do Trabalho. Aqui no canal eu sempre trago conteúdos práticos como esse, com base legal e na jurisprudência mais atual. Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe com os colegas e se inscreva para não perder os próximos temas. E comenta aqui, você ou alguém que você conhece já passou por uma situação dessa? Vamos conversar nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.